Então, turma, tudo bem? Conforme eu prometi ontem, hoje a gente vai fazer um comentário das questões do último exercício que eu coloquei para vocês, tá? Nós vamos aqui questão por questão para esclarecer qualquer dúvida. Se mesmo depois de você ter respondido e assistido ao vídeo restar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo mural, pelo e-mail, pelo acadêmico, da melhor maneira para vocês, tá ok? Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. Primeira diz: Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. Notem aí, Paula Marques é o que nós chamamos de aposto. É uma informação adicional, uma informação acessória. Apostos devem ser isolados por vírgula. Note que essa frase permaneceria bem se não tivesse essa expressão. Eu poderia ler simplesmente: Paula Marques foi homenageada pelos alunos. Ainda há sentido. Isso indica para a gente que esse termo entre vírgulas é um aposto e que, portanto, deve vir isolado pelas vírgulas. A próxima alternativa diz: cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Note que, de novo, nós temos aí a presença de um aposto, há uma explicação, há uma informação acessória sobre Rodrigo, o fato de que ele estava cansado da vida que tinha. A terceira alternativa diz: Dona Helena e Sr. Paulo são os melhores funcionários da empresa. Notem que aqui, quem é que são os melhores funcionários? Dona Helena e Sr. Paulo. Eles são o sujeito desse predicado que começa aí no verbo são. Nós aprendemos que a vírgula não pode separar o sujeito do seu predicado. Portanto, essa é a alternativa incorreta e, portanto, aquela que deve ser assinalada. A última alternativa diz: amanhã chegam meus primos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Nós temos aí de novo casos de aposto, tá? Nós temos ali meus primos preferidos e explicações sobre esses primos, não é? Eles são os companheiros de infância e também os melhores amigos. A próxima questão diz o seguinte: marque a alternativa que traz a sequência correta para a pontuação da frase seguinte. Vamos ver aqui a frase. De temperamento calmo e pacífico, Luciana, a filha mais velha de Maria e Pedro, gastava suas horas com a literatura. Lia livros de comédia, romance, drama, suspense e terror. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Lia prosa e poesia. Onde encontrar Luciana no final da tarde? Sentada à sombra de uma árvore, lendo. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nos sinais de pontuação. Primeiro começa lá, ó. De temperamento calmo e pacífico, vírgula. Eu tenho aí um aposto, tá? Luciana, a filha mais velha de Maria e Pedro, note que aí de novo eu tenho uma explicação, portanto, vírgula, vírgula. Gastava suas horas com literatura. E aí veja que depois de dizer isso, há uma lista de livros que ela lia. Portanto, eu vou ter aí 2 pontos, tá? 2 pontos. Lia livros de comédia, vírgula, romance, vírgula, drama, vírgula, suspense e terror. Note que aqui eu tenho uma enumeração, portanto, cada um dos itens deve vir isolado por vírgula. Veja que depois dessa sequência, né, dessa enumeração, há o emprego novamente do verbo. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Nesse caso, como nós já temos muitas vírgulas na frase anterior, nós vamos separá-la dessa aqui com um ponto e vírgula. Depois começa lá, lia prosa e poesia, também ponto e vírgula, para estabelecer um paralelismo, para que as frases fiquem com estrutura semelhante. Depois aí, antes do onde, o onde já indica, né? Nós temos um ponto, certo? Porque depois de ponto nós precisamos utilizar a maiúscula. Onde encontrar Luciana no final da tarde? É uma pergunta, portanto, interrogação. Sentada à sombra de uma árvore, vírgula, lendo, ponto. Tá? A alternativa que satisfaz aqui a nossa questão é a alternativa 2, tá? Embora nela falte aqui o ponto final, eu acabei esquecendo de colocar na opção,
tá? Mas é essa alternativa que preenche aí corretamente, ou mais corretamente possível, a frase que a gente tem acima, ok? Vamos lá então. Essa é uma questão aberta. Indique a diferença de sentido entre as seguintes frases. A primeira diz: Pedro, o gerente do banco, ligou. A segunda diz: Pedro, o gerente do banco, ligou. Na primeira, eu tenho a utilização de um vocativo. Veja lá, Pedro, o gerente do banco, ligou. Quem foi que ligou? O gerente do banco. E o interlocutor, no caso nós, estamos falando, avisando a Pedro que o gerente ligou. Portanto, estamos falando com Pedro. Pedro recebeu essa ligação. Na segunda alternativa, veja, Pedro, o gerente do banco, ligou. Veja que, como há uma vírgula entre o gerente do banco e ligou, o gerente do banco não pode ser o sujeito do verbo. Tá? O gerente do banco aqui acaba se tornando, portanto, um aposto, uma explicação. Então, nesse caso, nós temos o nome do gerente do banco, que é Pedro, e ele ligou para alguém que talvez não se chamasse assim. Correto? Se vocês tiverem dúvida, por favor, depois vocês me falam. Essa questão já apareceu em um dos nossos exercícios, não é? Explique o sentido que a frase abaixo pretendia transmitir e o sentido que ela de fato transmite. Vendo meninas, aceito cartão. É óbvio que é claro, né? Que o sentido que se pretendia transmitir é que essa anunciante aí está dizendo para as meninas que vende algo e que um dos modos de pagamento é via cartão, certo? No entanto, o que ela escreveu? Ela disse vendo meninas. Veja, o verbo vender, ele é um verbo transitivo direto, né? E ele está aí com um complemento dele, meninas. Se não tem vírgula, indica que aquilo que vem depois do verbo é o seu complemento. Se houvesse vírgula, eu saberia, ó, meninas não é complemento, porque não pode ter vírgula entre o verbo e o seu complemento. Como no caso aqui não tem, ela quis dizer às meninas que vendia, mas o que ela disse de fato foi que vende meninas. E ainda mais, ela passa essas meninas no cartão, ok? Próxima diz o seguinte: leia as proposições e responda a questão sobre pontuação. Primeira diz o seguinte: é o sinal de pontuação que deve ser empregado para separar os núcleos de um termo, para isolar o aposto, para isolar o vocativo, para isolar adjuntos adverbiais deslocados, para indicar a elipse do verbo e para isolar determinadas expressões explicativas. Obviamente, essa proposição número 1 se refere à vírgula. Nós fizemos, inclusive, já hoje, agora, menção a várias dessas funções. Isso nos deixa com as alternativas 1 e 3. Vamos ver qual é a correta. 2. Sinal de pontuação empregado entre orações coordenadas que já apresentavam vírgulas, entre orações coordenadas longas e entre itens de leis, decretos, regulamentos. Nós vimos isso, não é? Quando há duas orações coordenadas e pelo menos uma delas já tem vírgula, nós nos valemos do ponto e vírgula. Portanto, essa alternativa aqui que deve ser marcada. Mesmo assim, vamos dar uma olhada nas outras duas proposições. Sinal de pontuação empregado para iniciar uma enumeração, introduzir a fala de uma pessoa e esclarecer ou concluir algo já explicitado. Obviamente aí há uma referência aos 2 pontos. 2 pontos não encerram orações, né? Mas nos dizem, nos indicam que alguma coisa ainda virá na frente. A última diz: sinal de pontuação empregado para indicar indecisão, surpresa ou dúvida na fala de uma pessoa, indicar em um diálogo a interrupção de uma fala, sugerir ao leitor que complete um raciocínio e indicar a exclusão de trechos de um texto. Aí há referência às reticências. Elas indicam qualquer tipo de interrupção no discurso. Elas indicam que o discurso não segue liso, completo, né? Que há algum tipo de hesitação ou interrupção. A outra questão fala: assinale a opção que apresenta erro de pontuação. A primeira alternativa diz aqui, olha, sem reforma social. Veja, social é o que a gente chama de adjunto adnominal. Lembra? O adjunto adnominal é uma palavra que restringe, que especifica um substantivo.
nós aprendemos que a vírgula não deve ser utilizada entre o nome e o seu adjunto adnominal. É exatamente o que está acontecendo aqui. Portanto, essa já é a alternativa que nós devemos marcar. Essa vírgula está fora do lugar. Nas outras alternativas todas, a vírgula se enquadra dentro dos panoramas previstos pela gramática. Veja aqui, no Brasil, a diferença social é motivo de constante preocupação. Veja aqui nós temos um caso de adjunto adverbial antecipado. O local, do lugar nas frases em português é o final da frase, onde ele costumeiramente deve aparecer. No entanto, aqui ele foi deslocado para o começo, então eu coloco a vírgula para indicar esse deslocamento. Aqui, o candidato que chegou atrasado fez um ótimo teste, eu não tenho necessidade nenhuma de vírgula, pois estou diante de uma frase restritiva. As frases que exigem vírgula são as frases explicativas. A outra, tenho esperanças, pois a situação econômica não demora a mudar. Aqui eu tenho a vírgula no seu uso mais básico, Ela está aqui separando duas orações coordenadas que possuem uma conjunção. Está aqui, olha, o pois é uma conjunção explicativa. Então, ela está aqui separando essas orações sindéticas. A última, ainda não houve tempo, mas em breve as providências serão tomadas. A mesma coisa que acontece na alternativa 3, acontece aqui na alternativa de baixo, tá? Eu tenho duas orações separadas por vírgula. Veja aqui a conjunção mais, como aqui nós tínhamos também a conjunção pois. O que acontece nessa frase de baixo é que eu tenho esse em breve também entre vírgulas, porque notem, em breve nos dá uma indicação de tempo. Tempo, assim como lugar, são adjuntos adverbiais e devem aparecer naturalmente no final da frase. Só que aqui ele foi deslocado para o começo e aparece entre vírgulas. A próxima questão diz: assinale a alternativa cuja frase está corretamente pontuada. Veja, a primeira diz o Sol que é uma estrela. Veja que isso aqui é uma explicação sobre o Sol, tá? Não é uma restrição. Se fosse uma restrição, não haveria necessidade de vírgula. Mas para ser uma restrição deve haver mais de um Sol, tá? E eu estaria, no caso, me referindo ao Sol que é estrela. No caso, só há um Sol e ele é uma estrela, Então, eu preciso de vírgula aqui para isolar essa oração explicativa, que é uma oração intercalada. Lembrem-se, uma oração intercalada é uma frase dentro da outra. A frase aqui é: o Sol é o centro do nosso sistema planetário. Dentro dessa frase maior eu coloquei outra e, portanto, eu preciso isolar. A outra diz aqui: ele modestamente se retirou. Eu tenho aqui, modestamente. Como termina em mente, é um advérbio, tá? Ou seja, um adjunto adverbial de modo. Está no meio da frase, ou seja, ele está antecipado. Então, deve ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. Aqui nós temos: você pretende cursar medicina, ela odontologia. Aqui nós temos a frase corretamente pontuada, certo? A primeira não necessita de nenhuma vírgula. A segunda tem lá, ela odontologia. Ela o que odontologia? Ela pretende cursar. Aqui a vírgula está sendo utilizada para indicar uma elipse ou uma omissão de um termo que não precisa ser repetido. Como essa frase já tem vírgula, e elas são opostas, aqui fala sobre medicina, aqui sobre odontologia, eu preciso aqui do ponto e vírgula. Então, nós vamos marcar essa alternativa aqui, tá? Alternativa 3, medicina, odontologia. A outra diz aqui, olha, confessou-lhe tudo. O que é tudo? Tudo é ciúme, ódio e inveja. Aqui eu deveria ter 2 pontos, mas eu tenho ponto e vírgula. E a outra, esta cidade se constitui, na maior parte, vírgula, de imigrantes alemães. Veja que aqui eu tenho de novo um adjunto adverbial e deve vir, portanto, isolado com as vírgulas. Essa questão fala: assinale a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta. É a mesma frase com vários tipos de pontuação. Vejam aqui, a que nós vamos assinalar é a terceira. Olha só, pouco depois indica tempo, certo?
está no começo da frase, então eu preciso colocar uma vírgula nessa indicação de tempo no começo da frase, pois é um adjunto adverbial. Quando chegaram outras pessoas, eu também tenho uma indicação temporal aqui. No caso, isso aqui é uma oração adverbial, tá? Mas veja que eu tenho essa indicação temporal. Então, vírgula. A reunião ficou mais animada. Então, a frase mesmo, a informação está aqui, ó. A reunião ficou mais animada. Essas outras duas sentenças indicam apenas a temporização, certo? Dessa frase, a reunião ficou mais animada. Então, o correto é aqui. Nas outras frases, nós temos vírgulas fora do lugar ou ausência de vírgulas, tá? O correto é isso aqui. Essa é interessante também. A mesma coisa que acontece em cima. Veja lá. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Então, veja, eu tenho José dos Santos, ok? E tenho duas explicações sobre ele. Eu estou dizendo que ele é paulista e que ele tem 23 anos. São dois apostos. E, por último, uma oração sobre ele, vive no Rio. Nós aprendemos que os apostos devem ser isolados por vírgula, não é? Então, veja aqui, ó. Fica, então, aqui a última alternativa. José dos Santos, paulista, 23 anos, vive no Rio. Notem que eu poderia até suprimir isso, não é? Ó, José dos Santos, vive no Rio. E aí se acrescenta que ele é paulista e que tem essa idade. As outras frases são variações dessa última. A próxima. Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. A questão requer que nós assinalemos aquela alternativa cuja pontuação está correta. Nesse caso, nós vamos assinalar a primeira, que não tem nenhum tipo de pontuação além, né, do ponto final aqui. Veja lá. Cada qual tem. Quem tem? Cada qual tem. Então, eu tenho aqui o sujeito e o verbo. Nós aprendemos que não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado. O predicado sempre começa no verbo, tá bom? Cada um tem o quê? O ar que Deus lhe deu. Isso aqui é o objeto do verbo ter. Então, não posso ter vírgula aqui também, tá? Que deu, o ar que Deus lhe deu. Deu. No caso, o sujeito de deu é Deus. Deus deu o ar a ele, não é? Só que está invertido aqui. Mas veja o que eu tenho. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e tenho os complementos do verbo. Eu tenho duas orações aqui, não é? Então, não há necessidade nenhuma de vírgula ou qualquer outro sinal nessa frase, além, é claro, do ponto final. Essa alternativa que nós assinalamos, ok? A outra aqui diz o seguinte: assinale a correta. O fogo está apagado, defendeu-se a moça, mas o almoço está pronto. Nesse caso, veja, o fogo está apagado. Está é o sujeito, né? Apagado é o predicativo. Então, não posso ter vírgula aí entre fogo e está. Tá? Isso invalida aí a nossa primeira alternativa. Ok. Eu também não posso ter esse ponto e vírgula aí. O fogo está apagado, defendeu-se a moça, porque eu vou utilizar ponto e vírgula quando pelo menos uma das frases já tem vírgula, e não é o caso aqui, não é? Pelo menos não vou ter esse ponto e vírgula bem aqui, certo? Aqui ele não pode existir, eu posso ter uma vírgula. Veja lá, o fogo está apagado, defendeu-se a moça. Essa alternativa não está correta porque, veja lá, mas o almoço está pronto. Olha só, de novo uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo. Essa alternativa está errada por conta disso, ok? Aqui veja, o fogo está apagado, defendeu-se a moça. Eu não preciso de reticências para indicar isso, o correto é vírgula, ok? Aqui, o fogo está apagado, defendeu-se a moça. É uma pergunta, não é? Se for assim, é uma pergunta, então não seria uma defesa, o que invalida também essa alternativa. A gente fica, portanto, com essa aqui, que é a última. O fogo está apagado, defendeu-se a moça. Lembrem-se que aqui eu tenho a utilização do travessão. Né? O travessão também isola frases, certo? Mas o almoço está pronto, nenhuma vírgula aí
separando os elementos da frase, ok? Nesse caso, nós assinalamos a última alternativa aqui. E a última diz o seguinte: explique a diferença de sentido que a vírgula estabelece entre as seguintes frases. 1. Vamos perder. Nada foi resolvido. 2. Vamos perder nada. Foi resolvido. Quando nós lemos, a própria entonação da voz já nos diz a diferença, né? Nos revela a diferença de sentido entre essas duas frases. Na primeira, há uma conformação, né? Uma resignação. Vamos perder. É uma afirmação. Por que vamos perder? Porque nada foi resolvido. Na segunda, como a pausa está depois de nada, o sentido da frase se altera. Vamos perder nada. Por que não vamos perder nada? Porque o problema, a questão, alguma coisa aí, não é? Foi resolvida. Tá? Essa é a diferença de sentidos. Minha gente, essa foi uma explanação breve, tá? Sobre as questões que foram colocadas. Eu sei que já estamos no final do vídeo, mas eu sugiro que vocês só assistam esse vídeo depois de fazer as questões, para esclarecer alguma dúvida e alguma pergunta que tenha ficado. Caso o vídeo e as questões sejam insuficientes ainda, por favor, entre em contato. Beleza? Até mais!